Foi a primeira Bienal que eu fui, porque com 18 anos, até os 17, eu não tinha lido nenhum livro, eu não gostava de ler, e eu comecei a ler e isso mudou a minha vida. Eu descobri o gênero que eu gostava de ler, descobri as coisas que eu gostava de ler, e eu acho que a leitura é fundamental. Me alegra bastante ver a Bienal cheia como estava, com muitos jovens, porque ler é fundamental para a vida. Ler aumenta a cultura, ler aumenta a criatividade, mudou a minha vida. Você começa a navegar agora pelo Ondas Impressas, o seu podcast quinzenal sobre o universo da impressão. Olé, olé, militantes da impressão, eu sou Tânia Galuzzi e comigo, para mais este mergulho, Hamilton Costa. Olá, Tânia, olá, pessoal, sempre muito bom, muito gostoso estar aqui com vocês. Hamilton, quanta coisa a gente tem para falar hoje, hein? Vamos nem lá. fala. Gente, esse vai ser um episódio um pouco diferente. A conversa será caseira. Eu e o Hamilton vamos papear sobre a 26ª edição da Bienal Internacional do Livro de São Paulo. Teremos algumas participações especiais, mas seremos basicamente nós dois aqui, falando ao seu ouvido, querido ouvinte, querida ouvinte, repercutindo os primeiros dias da grande festa do livro. Sim, primeiros dias, porque a Bienal está rolando enquanto gravamos este episódio. A gente está gravando hoje, 7 de julho. Quando você estiver ouvindo a gente, mesmo que no dia do lançamento do episódio, a feira já vai ter se encerrado. É importante dizer isso porque a nossa visão aqui vai ser parcial. Ao que tudo indica, a empolgação pela leitura não vai arrefecer e a feira deve fechar mesmo com um saldo muito positivo. Eu prometo trazer o balanço final no próximo episódio. Recado dado, quero, antes de cairmos de boca nos livros, puxar a brasa para nossa sardinha. Aliás, você desconfia, Milton, de onde vem essa expressão? Eu fui atrás, catei um livro, A Casa da Mãe Joana, do Reinaldo Pimenta. Opa. Eu desconfio que vem da Península Ibérica, exatamente da onde, eu não sei. Você não deu um Google, não, para achar isso? É mais fácil? Não, eu peguei o livro impresso que fica aqui pertinho de mim, aqui na estante, A Casa da Mãe Joana 2. Como é que você sabia que a Casa da Mãe Joana falava da sardinha? Eu tenho A Casa da Mãe Joana 1 e A Casa da Mãe Joana 2, que são dois livros que falam justamente disso, e já corri lá para procurar. Olha só. E eu achei rapidinho, no volume 2 achei. Puxar a brasa para a sua sardinha vem de um costume antigo lá da Espanha. Trabalhadores que moravam em cortiços ganhavam sardinhas, que eles assavam no fogo que iluminava o ambiente. Mas quando os caras pegavam as brasas para, assar a sardinha deles, o fogo, se apagava lá, o que estava iluminando o ambiente, e o clima esquentava, com muita briga e bate-boca no escuro. As desavenças chegaram a tal ponto, você acredita, que foi proibido o ingresso de sardinhas dos cortiços. Olha isso, olha que história doida. Por isso, essa expressão que vem do espanhol, arrimar el asco a su sardina, tem uma conotação negativa, né? De um ato egoísta. Eu acho um barato isso, eu adoro conhecer a vida secreta das palavras. Tenho, Hamilton, a sua permissão para puxar a brasa para nossa sardinha? Por supuesto que sim, como não? Agora, isso puxar a brasa para a sardinha também é uma prática bastante comum em Brasília, por exemplo. Bom, gente, eu quero puxar a brasa para nossa sardinha porque eu quero falar do sucesso que os podcasts estão fazendo no Brasil e como essa mídia incrível impulsiona outras mídias e impacta enormemente as pessoas. Primeiro eu vou falar do podcast A Mulher da Casa Abandonada. Você não ouviu ainda? Cara, é muito bom. É um podcast da Folha. Eu não ouvi, não. Você não ouviu? Não. Nossa, Milton, corre lá. É um podcast da Folha, criado e apresentado pelo jornalista Chico Felitti, que conta a história de Margarida Bonetti,
Uma mulher que mora, ou melhor, ela morava numa casa caindo aos pedaços no bairro de Higienópolis. Para quem não é daqui, Higienópolis é um bairro nobre de São Paulo e por isso é de se estranhar uma casa nesse estado lá pelo bairro. Bom, a tal da Margarida e o marido mantiveram a empregada em trabalho análogo à escravidão por 20 anos nos Estados Unidos. Que loucura. Loucura total, Hamilton. Ouve que você vai ver como é espantoso. E por conta desse crime, a Margarida voltou fugida para o Brasil para se esconder na casa, lá na tal casa em Pandarecos. Gente, se você ficou curioso, ouvinte, tá curiosa, querida ouvinte, já coloca na fila de reprodução. Mas não vale ouvir, né? Parar de ouvir aqui o Ondas para isso. Põe na fila e ouve depois. Você também, Hamilton, põe aí na sua fila. Deixa, quando estiver na esteira eu faço isso. Gente, mas ó, a repercussão do podcast foi tão grande, mas tão grande, que a casa, nas últimas semanas, virou ponto turístico. Eu mesma não aguentei de curiosidade e passei pela frente com meu marido e um casal de amigos. Hamilton, você não sabe. Você não sabe. Enquanto a gente estava passando, mais 2 carros pararam para ver a casa. É incrível, virou mesmo um ponto turístico. O que aconteceu? No começo de julho, a mulher abandonou a casa abandonada, largou os cachorros para trás e já teve até reportagem de TV por lá. Olha Tal só. é o impacto do podcast, você acredita? Tem uma parte da minha família que mora toda em Higienópolis, tá? Você perguntar para eles se eles foram ver a casa lá também. Olha, eles devem saber inclusive a história. Não é possível. Ligar para minha irmã e perguntar para ela. Então, e outro podcast que tem tudo a ver conosco aqui, militantes da impressão, eu vou falar agora que também está fazendo um baita sucesso. É o Modus Operandi, lançado em dezembro de 2019. Criado pela Carol Moreira e a Mabê Bonfé, o podcast conta de um jeito bem legal histórias de crimes reais e faz muito sucesso. Do podcast veio o canal no YouTube, convite da Globoplay, e agora elas lançaram o livro Modus Operandi lá na Bienal. Foi um baita auê no sábado à noite, com um público gigante, numa sessão que levou para a Bienal outro mega astro da podosfera, o Ivan Mizanzuki, do podcast O Caso Evandro. Olha só. Eu tô falando tudo isso, pessoal, para chamar a sua atenção para o fato de os podcasts estarem ganhando um corpo incrível aqui no Brasil e para te incentivar a compartilhar o Ondas. Isso. Manda lá o link para aquele seu colega que se acha descolado, mas nunca ouviu um podcast na vida. Manda para todo mundo, gente. Manda para quem você quer que fique informado sobre o universo da impressão. Manda para aquele pessoal que precisa de informação para que possa vender melhor o seu produto. E, principalmente, fala do Ondas para o executivo daquela empresa que tem tudo a ganhar se patrocinar a gente. Boa, essa é boa. Aliás, falando em patrocinador, antes da Bienal, vamos ouvir a mensagem de uma empresa supimpa e inovadora que percebeu já há um bom tempo o poder dos podcasts e já embarcou nessa onda. Somos todos militantes da impressão. A Neoband está preparada para atender os maiores desafios do segmento de comunicação visual. São mais de 4 décadas de experiência como especialistas na produção e instalação de campanhas publicitárias, vitrinismo, eventos e varejo. Possuímos uma equipe de instalação homologada pelos principais veículos de mídia e dentro dos mais exigentes padrões de segurança do trabalho. Oferecemos soluções para a impressão de grandes formatos, mídia OH, materiais para o ponto de venda, vitrinismo, sinalização e envelopamento de automóveis, metrô, caminhões e ônibus. Quer saber mais? Acesse o site neoband.com.br. Neoband, para ideias de todos os tamanhos. Agora, a 26ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo, que rolou entre os dias 2 e 10 de julho no Expo Center Norte. O que você achou da feira, Hamilton? Bom, eu estive lá no sábado, que foi o dia da abertura, né, e estava uma verdadeira loucura, né, pelo que
li depois, isso continuou domingo, continuou em outros dias. Fila de mais de quarteirão para entrar. Difícil de estacionar. Entre outras coisas, vi vários ônibus fretados, trazendo gente, mais gente, para todos os lados. Tá? Mas o que realmente mais me impressionou foi ver as filas nos caixas grandes editoras, né? Estamos até andando juntos e vimos isso, né? Gente com muitos livros na mão, comprando, isso é que é fantástico. Você está visitando. Eram filas do caixa para pagar o livro comprar. Verdade. Eu chamo assim um revival pós-pandemia, né? Uma espécie assim de liberação geral, quer dizer, realmente uma festa, um clima de festa, um gigantesco encontro cultural. Foi emocionante ver, sabe? Foi muito legal. Foi mesmo, né? Então a gente teve lá no sábado, né, que foi o primeiro dia, e eu tive depois na terça, dia 5. Tava mesmo uma loucura no sábado, mas militante da impressão que é militante mesmo não reclama de evento de livro abarrotado, né? Vamos combinar aqui, pessoal, a gente tem que comemorar, né? E quem segue a gente no Insta, né, Hamilton, viu pelos nossos stories que o povo nas filas dos caixas estava totalmente de boa com as suas pilhas de livro na mão. Incrível, né? Boa Mas lá, não é? gente com pilha mesmo, né, Tânia? Com 5, 6, 8 livros. Exatamente, a gente contou pilhas mesmo, e gente de toda a idade, muito adolescente, muito jovem. Como filho de uma amiga, o Matheus Andrioli. O Matheus tem 18 anos e está fazendo jornalismo na Casper Libero. Opa. Ouve só o que ele achou da Bienal, Hamilton. Ouve esse depoimento. A experiência na Bienal foi maravilhosa. Consegui comprar quase todos os livros que eu queria, alguns já estavam esgotados. E eu achei a organização muito boa, porque eu consegui entrar com facilidade. E apesar de muito movimentado, porque eu fui no domingo, eu conseguia me movimentar lá dentro de um modo que eu não me perdesse, pelas placas, pelo mapa. Então minha experiência foi muito boa. Foi a primeira Bienal que eu fui, com 18 anos, até os 17 eu não tinha lido nenhum livro, eu não gostava de ler, e eu comecei a ler e isso mudou a minha vida. Eu descobri o gênero que eu gostava de ler, descobri as coisas que eu gostava de ler, e eu acho que a leitura é fundamental. Me alegra bastante ver a Bienal cheia como estava, com muitos jovens, porque ler é fundamental para a vida. Ler aumenta a cultura, ler aumenta a criatividade. Mudou a minha vida. Muito legal, né? E, pessoal, anotem esse nome, viu? O Matheus Andrioli, ele escreve e mais dia, menos dia, vai ser ele a lançar um livro numa Bienal da vida. Na terça, estava mais tranquilo, como tradicionalmente acontece nos dias de semana, né? Falando em tradição, né? Você lembra, Milton, da sua primeira Bienal? Eu lembro que eu fui nas primeiras Bienais, no prédio da Bienal, no Parque de Ibirapuera. Isso já faz lá um bom tempo. Né? Eu lembro que eu saí de lá cheio de livros e coleções, até pensando nisso, até fui olhar aqui as minhas estantes, né, e algumas que eu tenho até hoje. Mas eu comprei uma coleção de Proust, com 6 títulos, né? Sodoma e Gomorra. Ai, que chique esse homem, gente. Mas olha, esse a homem, maioria deles chique. continua empacotadinho do jeito que eu trouxe, com plástico. Um ou outro eu vi, tá, para fazer comparação com o Fábio Mortara, que leu o Proust quase todo, mas eu li só um pedacinho, Fábio, não foi muito. Outro que eu achei, A História da Vida Privada, que é uma coleção fantástica, desde antes da Idade Média, como é que é a vida das pessoas, né, no dia a dia. Essa coleção fez muito sucesso, né? Eu herdei alguns do Plínio. Então eu saía carregado mesmo, parecia o pessoal que estava lá no sábado. Isso foi final dos anos 70, começo dos anos 80, por aí. Eu não lembro do evento em si, mas eu lembro de ir com a minha mãe e meu irmão lá no pavilhão da Bienal, né, no Parque de Ibirapuera. Depois, já escrevendo para a revista Bigraf, eu comecei a ir à feira profissionalmente durante a semana e levar as minhas filhas pequenas e adolescentes nos finais de semana. Você sabe, Hamilton, que eu também tenho até hoje mais livros infantis que a minha mãe comprou para mim em várias bienais. Eu tenho pelo menos uns 3, que eu guardei pensando já nos meus filhos. Olha muito só. Legal ter esses livros, tudo meio sujinho assim, mas é muito legal. Eu adoro esses livros, são assim do meu coração.
Bom, gente, agora voltando aqui para os fatos, né? A primeira Bienal do Livro de São Paulo aconteceu em agosto de 1970. Olha. Eu fui escarafunchar no acervo do Estadão e achei uma notícia sobre o lançamento do evento, uma nota do dia 26 de abril de 1970. Gente, eu não resisto. Eu vou ler aqui para vocês, porque é emblemática pelo retrato da época que o Brasil vivia. Anos de chumbo que um povo que não conhece nada de história tem a empáfia, para não dizer outra coisa, de querer ver de volta. Ó, Opa, vai de retro. vai de retro mesmo. Vamos lá, a notinha que estava lá no Estadão no dia 26 de abril de 1970. No mês de agosto será realizada a primeira Bienal Internacional do Livro de São Paulo. Esta Bienal está regida por um regulamento semelhante ao da Feira do Livro de Frankfurt, que, entre outras coisas, proíbe a exibição de livros que atentem contra outros países. A censura das obras será feita pela própria Bienal, conforme assentou o ministro da Justiça. A censura já era delegada. Tá? Você acredita? Quer dizer, já no começo da nota eles falam em proibição e censura. Antes de dar qualquer informação, são essas duas palavras que eles utilizam. Bom, aí o resto da notícia dava conta de que 70 editoras internacionais participariam do evento e que já haviam sido convidados nomes como, escuta essa, Milton, Humberto Eco, de babá isso, hein? Ele teve no Brasil, sim. Aliás, mais de uma vez, né? Eu não lembrava exatamente quando ela tinha começado, mas como eu casei em 77, aliás, você não conta isso pra ninguém. Pra ninguém, pessoal. Eu, na verdade, fui morar perto de Ibirapuera, né? E mais facilmente, então, eu comecei nas bienais que tiveram no prédio da Bienal, né? Até pela proximidade. E, sem dúvida, dentro dos anos de chumbo, você não tinha todos os livros, digamos assim, disponíveis, né? Exceto os permitidos, tá certo? Bom, vamos voltar para o presente, gente boa. A Bienal deste ano teve 185 expositores espalhados por 65 mil metros quadrados, mais de 300 autores nacionais e internacionais e 1.300 horas de programação cultural. A expectativa da Câmara Brasileira do Livro, a famosa CBL, que é a organizadora da Bienal, era de receber 500 mil visitantes. Esses dados estão todos lá nos sites da Bienal, tá? No próximo episódio, como eu já falei, a gente vai conferir, no final das contas, como é que foi a visitação. Só para dar um parâmetro aqui para vocês, a edição anterior da Bienal, que aconteceu em 2018, recebeu 663 mil visitantes e contou com 197 expositores. Bom, aqui, correndo o risco de queimar minha língua, eu vou dar um palpite aqui. Eu acho que a feira vai superar, sim, os 500 mil visitantes. Para embasar isso aqui, né, além da minha própria percepção, eu já vou dar alguns números, os primeiros números que saíram. A editora Rocco, só no primeiro dia, no sábado, superou em 157% o faturamento dos 2 primeiros dias da Bienal de 2018, vendendo cerca de 3 mil livros. É incrível. Na segunda, dia 4, o Alexandre Martins Fontes, da editora Martins Fontes, falava em aumento de 74% nas vendas no primeiro final de semana. Mas, Tânia, pelo que a gente viu lá, pelo que eu ouvi de várias pessoas, eu acho que isso vai superar sim. Aliás, eu vi um post no LinkedIn do Caco Suriani, que chamou essa Bienal de quadrienal, porque ela está valendo por duas. Como não teve a 2020, parece que juntaram as duas, e em termos de público e movimento, acho que está valendo por duas mesmo. Tá? Eu vi esse post dele, adorei. Quadrienal, boa. Bom, a Bienal é sempre palco de lançamentos e comemorações, e a gente participou de uma comemoração e de um lançamento, né, Hamilton? Isso. O grupo editorial Scortese, fundado pelo escritor e amigo João Scortese, celebrou no sábado os seus 40 anos. Pois é, Scortese, que é muito amigo, também é meu editor, né? E
entre parênteses, que ninguém nos ouça, um grande palmeirense, né, que é uma imensa qualidade também. Ele tem uma trajetória muito interessante, né? 40 anos lançando escritores. Esse é o negócio do João. E nesse tempo ele lançou centenas de escritores. É um lindo trabalho e uma linda história. É verdade, um trabalho de apoio, né, ao escritor independente, é um trabalho muito, muito legal mesmo. Bom, a gente já deu os nossos parabéns pessoalmente, mas vai aqui de novo, parabéns, João, por todo o trabalho que você fez ao longo dessas 4 décadas. Isso aí. E também no sábado, a querida Maria Mortati lançou o livro dela, Amor a Quatro Mãos, no estande da Escortece. Beijo, Mortati, muito sucesso. Olha, eu adoro a Mortati. Eu já li mais de um livro de poesias dela. Ela é cultíssima, ela é mestre, ela é intelectual da educação, charme de pessoa, um charme de mulher. Beijão, Mortati. Bom, na terça eu fui para bater perna, procurar alguns títulos, sentir o clima e participar de 2 eventos. O primeiro, no espaço Papo de Mercado, reuniu CBL, SNEL, que é o Sindicato Nacional dos Editores de Livros, e a Nielsen Book Data. Eles apresentaram o comportamento do mercado editorial brasileiro nos últimos 16 anos. E o cenário não é bom. Pois é, apesar da alta de 6% em 2021, o faturamento real do mercado editorial ele é decrescente. Ou seja, no ano passado as editoras registraram uma receita de 3,9 milhões nas vendas ao mercado, mas isso significa uma queda acumulada de 39% em termos reais, descontada a inflação. Mas vamos ouvir a Mariana Bueno, economista da Nielsen Book, contextualizando esses dados. O setor apresenta uma queda de 39% em termos reais nos últimos 16 anos. É o patamar mais baixo da série histórica. Entre 2020 e 2021, o setor editorial apresenta um decréscimo em termos reais de 4%. Esse decréscimo ele é resultado do desempenho negativo dos subsetores de CTP e de didáticos, né, que apresentaram queda em termos reais, e do resultado positivo dos subsetores de obras gerais e religiosos, que apresentaram crescimento nominal e real. Esse crescimento, ele é resultado de uma recuperação no preço. E a gente tem que encarar esse aumento nos preços em termos reais como algo positivo, né? Dada a perda nesses últimos 16 anos. Foi esse aumento que possibilitou que esses subsetores registrassem um crescimento nesse faturamento, evitando ainda uma queda mais acentuada do setor como um todo. A recuperação dá fôlego a um setor historicamente sufocado. Pois bem, esses números fazem parte da série histórica da pesquisa Produção e Vendas do setor editorial brasileiro, a mais longeva do Brasil e da América Latina. O Dante Cid, presidente do SNEL, chamou a atenção para um fato que a pesquisa mostra. Quando o PIB cai, as vendas caem, mas quando o PIB cresce, as vendas não acompanham no mesmo ritmo. Por quê? Porque não há o que ele chama de apetite espontâneo pela leitura. Mariana Bueno aqui novamente, vamos ouvir. O que eu posso dizer, que é o que eu tenho defendido, é que existe uma restrição estrutural de demanda. O que isso significa? Que existe parte da população brasileira, a maior parte dela, que não consegue ler um livro. Né, que não tem capacidade leitora para ler um livro. Porque ler um livro é muito mais do que juntar sujeito, verbo e predicado. Você precisa de fluência de leitura e os indicadores, tanto o PISA quanto o INAF, mostram que boa parte da população brasileira está fora disso. Então, a aposta que o mercado fez no começo da série histórica, em ganho de escala, né, mostrou que, apesar de ter um aumento no número de exemplares, esse aumento não foi suficiente. A minha teoria é de que não foi suficiente porque falta demanda, porque leitor é demanda. A Retratos da Leitura, outra pesquisa muito importante, da qual a gente falou já no episódio 10 da segunda temporada, evidenciou isso de forma clara. Entre 2015 e 2019, o Brasil perdeu 4,6 milhões de leitores. Complicado, mas pelo menos as pesquisas mostram que o interesse pela leitura aumentou mais durante a pandemia. Não? Isso é um alento, pelo menos.
O outro evento da terça aconteceu no stand de Portugal, que é o país que foi, né, o país convidado dessa Bienal. O encontro Portugal Inova foi promovido pela Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, reunindo a APIGRAF, que é a Associação Portuguesa da Indústria Gráfica, a ABIGRAF, a ABRO e o projeto Brazilian Publishers. O objetivo foi dar um panorama da indústria gráfica em Portugal, na Europa e no Brasil, falar de inovações e dos desafios do setor. É interessante que em Portugal eles dividem o setor entre gráficas e transformadores de papel. Os transformadores inicialmente eram aqueles que produziam embalagens secundárias em papel cartão, mas agora também eles imprimem essas embalagens. Segundo a Apigraf, hoje em Portugal existem 2.200 gráficas e 500 transformadores, que empregam 23 mil trabalhadores. As gráficas têm, em média, 8 funcionários e as transformadoras têm, em média, 30 funcionários. A participação do setor no PIB português é de 2%, com uma produção de 2,2 bilhões de euros. Só uma ressalva aqui, o representante da Apigraf falou, que essa média das transformadoras de 30 funcionários é bem média mesmo, porque a maior parte delas tem muito mais do que 30 funcionários. Pois é, a participação no PIB ela é bem maior do que a participação da indústria gráfica brasileira no PIB nacional. Tiradas aí as diferenças, mas a nossa participação é menor. O que eles chamam lá de convertedores, não, eles chamam de transformadores de papel, aqui a gente inclui dentro de convertedores. Não é tanto assim usado no Brasil, está se usando mais essa expressão. Ela é muito usada nos Estados Unidos, para diferenciar as gráficas chamadas comerciais das produtoras de embalagem mesmo. São as diferenças de língua. Agora, falando da indústria gráfica europeia, ela gerou em 2019 mais de 82 bilhões de euros. 87% das empresas têm menos de 10 funcionários, apenas 8% delas têm mais de 20 trabalhadores, sendo que esses 8% geram 74% do total de negócios do setor. Alemanha, Reino Unido e Itália são responsáveis pelo maior volume de negócios, sendo que Portugal ocupa o 13º lugar nesse ranking de países. Veja que com poucas variações, esse perfil gráfico ele é quase que universal. Se a gente pegar diferentes países, diferentes regiões, mesmo na Ásia, América do Norte, ele é muito parecido com essa distribuição. Quer dizer, no fim, ele é uma característica mesmo do setor. Exato, o cenário é muito parecido aqui no Brasil. A Abigraf divulgou nesse encontro lá na Bienal a prévia do estudo setorial da indústria gráfica, que vai ser lançado em agosto. A pesquisa é uma iniciativa conjunta da Abigraf Nacional, Abigraf São Paulo, Sindigraf e Abro, que é a Associação Brasileira de Empresas com Rotativo Offset. Segura aí que são números importantes, vamos lá. A RH Couto Consultores, que é responsável pelo censo, apurou que o setor gráfico brasileiro é composto hoje por 15.691 empresas, empregando 154.569 pessoas, com um consumo aparente de 7,5 milhões de toneladas de papel por ano. 98,7% dessas 15 mil empresas são de micro e pequeno porte, sendo responsáveis por 64% dos empregos. Vai lá, pega papel e caneta para anotar. O setor gráfico representa 1,8% do faturamento da indústria brasileira de transformação, com 60 bilhões de reais. Como a gente sabe, é um setor de forte tradição. 54% das empresas têm entre 21 e 50 anos e 13% têm mais de 50 anos. Achei esses percentuais até maiores do que eu pensava, mas vamos lá. 60 bilhões de reais equivale mais ou menos a 12 bilhões de dólares.
O número em dólar, pela desvalorização que o real teve perante o dólar nesses últimos anos, quer dizer, esse número em dólar, aqui ele já foi bem maior, ou seja, a nossa produção em dólar já foi bem maior. Nesse número, ela está menor que o México, que nos coloca em segundo lugar na América Latina, onde já fomos os primeiros, né? Foi o maior mercado na maior parte dos anos anteriores. A pesquisa também olhou para um futuro próximo. 73% das empresas pesquisadas estimam crescer em 2022. 64% delas pretendem investir em novos equipamentos nesse ano, motivadas principalmente por 4 fatores: expectativa de aumento da produção, busca por qualidade, ganho de produtividade e entrada em novos segmentos. Quer dizer, aí vai depender de como vai ficar a nossa economia nos próximos anos, né? Porque aumentar a produtividade, aumento de produção, entrar em novos segmentos implica que o mercado tem que se ampliar razoavelmente, né? E isso está muito ligado ao crescimento do PIB nos próximos anos. Ainda é uma incógnita que nós temos. Ainda no campo das expectativas, 67% das empresas pesquisadas pretendem investir em treinamento e formação, sendo que 56% das empresas têm planos de investir entre 0,5% e 1% do faturamento em treinamento. Antes, só uma coisa, Milton, esses dados eles foram apresentados, mas eles ainda vão ser consolidados, tá? A pesquisa vai inteirinha, toda certinha, bonitinha, vai ser apresentada em agosto. Mas você nos conhecendo, a gente já começa a escarafunchá-los antes de eles serem consolidados. Mas é lógico, né? Aqui a gente, do jeito que a gente gosta de número, pesquisa, né, Milton? Imagina que a gente não ia falar disso. Esse plano de investimento em treinamento é muito, muito interessante. Eu gostei desse número, tá? O número, não estou dizendo que é o melhor número, mas chegar até 1% do faturamento, não é muito comum se falar disso, mas é absolutamente necessário. Ou seja, esse é um número razoável, espero que cresça mais, espero que realmente o façam. Porque muitas gráficas pensam na compra do equipamento, mas não nas pessoas que vão operar o equipamento. É incrível porque a gente fala disso, eu escrevo há 30 anos para o setor, a gente fala sobre isso há 30 anos, e lá na apresentação, durante a apresentação, segundo o representante da Apigraf, que é a Associação Portuguesa, esse é um dos grandes desafios do setor em Portugal. A atração de pessoas e o investimento em formação de mão de obra, segundo o representante da Apigraf, é ainda menor do que esse número apresentado pela pesquisa. Sendo que lá, diferente daqui, não tem ensino técnico na área gráfica. Por isso que aqui a gente tem que relevar o trabalho que o Senai faz nesse sentido, né, que ainda é menor que a necessidade do mercado, mas ajuda muitíssimo, né, muitíssimo. Mas essa questão da atratividade, isso também é uma questão global do setor, não digo só o nosso setor, mas é uma questão global de gerar essa atratividade, trazer pessoas, especialmente mais jovens, para trabalhar no setor. E lá eles também falaram de um outro problema, né, colocado, que é o envelhecimento da população. Então, isso está muito mais acelerado lá em Portugal, então o que agrava ainda mais esse problema, né? Aliás, Portugal está incentivando novamente a ida de imigrantes, etc., que é um problema europeu, né, sem dúvida. E olha, nós estamos caminhando para isso, a passos mais lentos, mas estamos caminhando para isso. Bom, como desafios, a Associação Portuguesa apontou a mudança dos hábitos de consumo, a digitalização, o greenwashing e a escassez de mão de obra. A eles se somam os desafios conjunturais, a disrupção das cadeias de fornecimento provocada pela pandemia, a escassez do papel para imprimir e escrever, a inflação, que é algo totalmente novo para a maior parte dos países europeus, e a guerra na Ucrânia. Bom, na realidade, nosso cenário não é muito diferente. Na realidade, são os desafios globais do setor. Bom, pessoal, no próximo episódio, qualquer que seja o tema, a gente vai retomar a Bienal, dada a importância desse evento, justamente para a gente atualizar os números, ver se a gente queimou a língua, não queimou a língua. Acho que não. Também acho que não. Bom, vamos encerrando por aqui, mas antes, o momento afago no coração.
Vou mandar muitos beijos para todos que nos seguem e têm compartilhado e comentado as nossas postagens nas redes sociais. Hoje eu mando beijos para o Eliakim Batista, do blog Vida de Escritor, que encontrou a gente lá na Bienal, né, Hamilton? Acho que você lembra dele. Verdade. Queria saber quando eu ia lançar o próximo livro. Vamos mandar também um beijão para o Marlus Anderson, que trabalha na Optagraph de Curitiba, e para a Olivia Ramos, especialista em B2B, em materiais impressos. Pessoal, gostou? Compartilhe esse episódio, é fácil, é rápido e ajuda muito Ondas. Gente boa, vamos compartilhar. É isso aí, pessoal. Sempre um prazer estar aqui com vocês, sempre um prazer poder ter esse bate-papo. Espero que tenham gostado. Um grande abraço a todos. Até o próximo, pessoal. Beijão.